Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Marrotaisen, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar de mulheres que poderiam estar no Walpurgis, tá? Hoje eu trouxe aqui 3 mulheres muito das doidas que poderiam estar aqui no Walpurgis e elas têm assim relação entre si, as 3, que eu trouxe as 3. E cara, ia ser muito louco se tivesse um mangá estilo Marrotaisen, mas só com essa galera, assim, poderia adicionar outras patotas aí, outro pessoal próximo assim, mas mantendo essa dinâmica, porque cara, eu achei muito engraçado quando eu parei pra ver o todo do que eu tava lendo, é muito engraçado, eu vou explicar durante o vídeo, vocês vão entender, vamos com calma, vai. Antes de mais nada, não esqueça que você pode aí ajudar o canal de várias maneiras, seja através aí dos anúncios, seja através aí da função de membro por 1,99, seja através do Valeu, ou do Pix que está na descrição, assim como a nossa afiliação aí com a Shopee, né? Comprando qualquer produto na Shopee pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça que nós temos aí um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 1,99 você acaba entrando aí para o mural e recebendo um salve, né? Então salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar aí para o mural, receber um salve, quiser ajudar o canal, se torne membro a partir de 1,99, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar falando aqui então, né, de uma personagem muito interessante, uma mulher muito interessante, que é a Josefina, não vou saber falar sobre o nome dela, porque é francês, desculpa, antecipado, né? Josefina de Beauharnais, acho que é assim que fala, não sei como é que fala exatamente o nome dela, mas que também é conhecida como Josefina, esposa de Napoleão, né? Simplesmente ela era a esposa do maluco que tentou dominar a Europa, né, muitos anos antes aí de um certo bigodudo escroto, né, pois é. E acaba acontecendo que ela tem uma história muitíssimo interessante, tá? Inicialmente ela é uma francesa como tantos outros, né, aristocrata e tal, né, ali. Só que ela se casa com Napoleão, né, e cara, o relacionamento deles é muito louco, porque aparentemente o Napoleão gostava pra cacete dela, tá? Napoleão gostava muito dela. Ela já vinha de um outro casamento. Ela tinha 2 filhos, né, quando ela se casou com o Napoleão. E o Napoleão gostava tanto dos garotos que ele considerava eles como se fossem filhos de sangue. Não eram, e vocês já vão entender o porquê, porque que na prática não dava pra ser. E ele chegou inclusive a dar o reino da Itália para um deles comandarem, quando ele dominou lá a Itália, né, para você ter uma ideia do nível da coisa, né. Só que antes disso rolar aí, teve um incidente, vamos dizer assim, que em um dado momento ali, né, eles passaram por algumas turbulências ali no seu relacionamento, principalmente porque, pelo que eu pesquisei, quem deu o primeiro tiro foi a Josefina, tá? Que ela teria traído ele com algum oficial ali de cavalaria, e o Napoleão depois ficou sabendo, meio que virou um clipe de Maroon 5, um traindo o outro ali à torta e à direita, basicamente é isso, né? E aí acaba acontecendo que eles se gostavam muito, né? Apesar dessas rusgas aí, né? Mas tem um dado momento que eles acabam se separando. O principal motivo, pelo que eu pesquisei, é porque a Josefina, ela não podia, por alguma razão, durante a sua vida ali, ela não conseguiu ter filhos, tá ligado? Ela parou de conseguir ter filhos. E aí ela não podia dar um filho legítimo de sangue pro Napoleão. Por mais que ele considerasse os garotos dela ali como filhos dele e tal, na prática eles não eram, né? E pra nobreza o sangue importa muito, né? Então não tinha como rolar, basicamente isso daí, né? Então eles tiveram que se separar, né? Mesmo que o Napoleão não quisesse, pelo que deu a entender, eles não queriam que rolasse separação, mas tiveram que separar, né? Fazia parte ali do negócio da aristocracia, né? Antes de eu continuar falando, né? É importante citar que eles se amavam bastante, beleza? Mesmo depois da separação, Napoleão continuou vendo ali a Josefina e tal. Vamos falar aqui rapidinho do que seria ali, talvez ali um dos poderes dela, uma das coisas que ela poderia fazer. Como ela era uma aristocrata raiz, né, cresceu ali tendo as coisas boas da vida, vamos dizer assim, né, da França, ela sempre esteve ali naquele patamar, né, e ela não necessariamente, vamos dizer assim, ela não se metia nas coisas do Napoleão, ela era uma mulher bem que não se envolvia nos negócios ali da invasão do Napoleão aos outros países e tal, né? Mas ela usava muito bem, vamos dizer assim, pra ela o fato de que ela era ali esposa do cara que mandava na França, né?
Então ela era bastante excêntrica, bastante extravagante, né? E era uma coisa que o Napoleão gostava nela, né? Ela era muito solta, assim. E ela gastava muito dinheiro também da realeza e tal. Ela comprava muitas paradas. Napoleão comprava pra ela, na verdade, né? E ela chamava muita atenção. Ela tinha muito palco, muita presença, né? E isso era bastante importante, né? Pra ela. E eu consigo imaginar, né? Ela aqui em Marrotaisen, né? Meio que homenageando Napoleão de alguma forma. Ela sendo napoleônica, vamos dizer assim, vai. E uma coisa que eu imaginei é ela usando um sabre, né? Aquele sabre de cavalaria clássico, né? E tal, que o pessoal usava muito lá. De cavalaria. Pois é. Depois que eu falei aqui. E a habilidade dela, né? Que ela poderia ter, a habilidade mágica, né? Seria conjurar golems, né? Lembra que eu falei que ela não podia, em algum momento lá, ela não pôde ter filhos? Então, aqui ela poderia ter... Ela teria alguma cria. Ela ia ter alguma cria, né? No caso, ela poderia aqui puxar do chão ali alguns golems e tal, né? Ou criaturas de barro ali que ela poderia fazer. Seria bastante interessante com a lore dela, né? Uma referência bem discreta ali da lore dela. E um negócio interessante é que ela teria mais ou menos a mecânica ali da Bathory, né? Os golems são fortes até certo ponto. E quanto mais ela faz, mais ela vai destilando o poder dela ali no meio dos golems, né? Então ela tem que tomar cuidado para não criar golems demais ou torcer para que o número faça a diferença, né? Porque se ela ficar muito fraca também, ela ia ter o mesmo problema lá da Elizabeth Bathory, basicamente isso, né? Mas aí seria interessante ela ter vários números, né? Ela tem vários golems ali pra ajudar ela e seria extremamente interessante. Talvez ela até mudasse a forma dos golems pra dar uma função específica pra cada um e tal. Daria pra fazer uma dinâmica bem legal. Ela tem várias possibilidades, né? Criando criaturas ali. Seria um negócio bem legal. Mas a história dela tá relacionada com a próxima que a gente vai botar aqui na lista. Maria Luísa de Áustria. Pois é. Que simplesmente foi a segunda mulher ali, oficialmente, né, do Napoleão. E essa aqui, ela é completamente uma antítese. Ela é praticamente o contrário da Josefina, ela é completamente inversa, né? Ela vem do reino da Áustria, que é muito interessante, porque o reino da Áustria e o pessoal da França ali da época do Napoleão, né, eles batiam muita cabeça, né? Napoleão tretou bastante ali com os austríacos, né? E, inesperadamente, muito bizarramente, né? Ele acabou se casando com uma austríaca, o que é bem bizarro, né? Só que essa mina aqui, ela tem algumas coisas pra se comentar, beleza? Primeiro de tudo aqui, o pessoal da Áustria, eu vou deixar falado aqui, mas depois eu vou explicar, na terceira personagem aqui. Que a Maria Luísa, ela é uma pessoa, né? Sempre foi uma pessoa ali que ela é inteligente, ela tem educação, ela sempre foi bastante educada, beleza? Desde pequeno ali para ser bastante inteligente, ter bastante conhecimento mesmo, conhecimento para ser usado, né? Mas ela sempre foi bastante pacata, bastante recatada, né? Bastante tímida, retraída, né? E por causa disso, ela cresceu sendo ali para ser uma espécie de esposa submissa, né? Uma esposa que não fede nem cheira, tá ali só de enfeite praticamente, o que é perfeito pro Napoleão, né? Porque o Napoleão, ele gostava muito da Josefina, né? Mas ela era meio too much, né? Meio too much, né? E como ela não podia ter filhos, a pessoa que podia ter filhos pra ele era uma pessoa que simplesmente só tinha que praticamente fazer isso, né, cara? E ela era perfeita para o papel que ela podia fazer, ponto. Pois é. Ela tinha várias capacidades e tal, ela tinha sim, ela tentou fazer algumas coisas ali, se aproximar do povo francês, ela tinha um problema, né? Porque, olha que interessante, cara. A tia dela é a Maria Antonieta. A tia dela era a Maria Antonieta. A Maria Antonieta foi guilhotinada pelos franceses. E essa mulher vai lá, né, falar com os franceses e tal, vai tentar ser líder dos franceses. Os franceses olhando pra ela e ela olhando pros franceses. Cara, não rola, tá ligado? Ela nunca conseguiu, assim, se aproximar realmente dos franceses, tá ligado? Ela teve esse problema. Apesar de que ela conseguiu, sim, ficar na corte e tal. E era muito importante ela ficar na corte francesa, ficar com Napoleão. Porque isso fez com que o Napoleão parasse de atacar os austríacos, né? Pelo menos naquele período ali. Isso foi bastante importante, né? Os austríacos tiveram um respiro ali que foi bastante interessante para eles, né? E mudou algumas coisas, na verdade, na Europa como um todo. Isso aí foi só a estadia dela lá na França já fez uma diferença gigantesca para a Europa e talvez para o mundo, se pá, né? Coisas diferentes poderiam ter rolado aí
se ela tivesse... se não tivesse essa aproximação ali dos franceses com os austríacos, né? Porque o Napoleão foi pegando leve, mandou algumas cartas, né, pro rei de lá da Áustria, elogiando o ambiente deles e tal, né, o país deles e tal, mostrando que as coisas mudaram, né, obviamente. E mesmo assim, né, o Napoleão gostava dela também e tal, ele realmente conseguiu ali se aproximar dela, eles tinham um certo clima ali entre eles, mas ela era muito diferente da Josefina, e isso Napoleão sentiu. O fato dela ser muito recatada, né, muito retraída, e principalmente o fato dela não conseguir se aproximar dos franceses, né, cara? Acho que isso é o que mais pegou. E aí a gente tem algumas coisas aqui, né, alguns embates aqui dela que foi muito, muito curioso, né? Primeiro que a família do Napoleão desdenhava dela, afinal ela era austríaca e os franceses e os austríacos batiam muita cabeça, né? E a família Bonaparte, no geral, não gostava muito dela. Ela tinha relacionamentos com uma pessoa lá, que ela era a mulher, acho que ela era a outra mulher, acho que era a rainha da Holanda, se não me engano, ela tinha algum posto lá na Holanda que eu não lembro agora qual que é, mas que era da família Bonaparte. Depois ela foi lá pra Holanda, né? E a Maria Luísa, ela teve também uma treta com a Josefina, na verdade várias tretas, né? Lembra que eu falei lá que o Napoleão gostava mesmo da Josefina, mesmo depois de se separar? Eles continuaram lá se vendo e tal. Então, a Maria Luísa foi com ele lá falar com a Josefina, tá ligado? Ele tentou ter uma relação boa com a Josefina, mesmo tendo uma esposa, né? E a Maria Luísa tinha medo da Josefina, sabe? Ela tinha medo de perder o Napoleão para a primeira esposa de novo, porque ela era tão extravagante, ela tinha tanta presença e a Maria não tinha nada daquilo, sabe? E ela se sentiu realmente ameaçada, sabe? Rolava isso mesmo, ela tinha medo de perder o Napoleão para ela. De novo, né? No caso do Napoleão ir embora lá e voltar para a primeira esposa, devido ao tanto cheguei que era a Josefina, tá ligado? Por isso que eu falo, cara, ela era uma figura, assim, uma figuraça, assim, muito legal. Mas ela conseguiu manter ali o seu status, né, por um bom tempo ali, até que o Napoleão perdeu a guerra e tal, né, a gente sabe como é que aconteceu as paradas todas. E vou encerrar a história dela por aqui, beleza? O resto é história aí, fica para outro dia, vai. Mas o que acontece? É muito interessante porque ela é muito importante politicamente, apesar de ser uma mulher que passa batido, né, muito discreta e tal. Ela, na verdade, é extremamente importante, tá ligado? Só pela presença, o fato dela estar lá na França com o Napoleão, era extremamente importante isso aí rolar, né? E o que acontece? Eu imaginei aqui um poder pra ela, né, um tanto curioso, né? Ela poderia ter como arma, né, uma espécie ali de massa, na minha opinião, acho que uma massa combinaria com ela, especificamente uma massa que parece um cetro. Não sei se eu vou botar a imagem aí, depois eu vou ver na edição se eu consigo colocar a imagem, mas sempre que eu olho essa massa eu lembro, pô, isso parece mais um cetro, cara. Seria interessante se ela tivesse algo mais ou menos nesse sentido, sabe? Que tem um pouco a ver com a descrição que ela tem, sabe? Ela é bastante reservada ali, né? Então a arma dela também é um pouco reservada. No primeiro momento você não sente um perigo daquele negócio ali, né? Enfim, poderia que ela desse um cacetão ali quando desse uma porrada, mas enfim, no primeiro momento não pareceria, né? E também a personalidade dela seria interessante, porque não necessariamente ela poderia inclusive lutar com a Josefina, né? Que a treta é essa, né, cara? Seria muito legal ver as duas batendo cabeça aqui, sendo que as duas se conheciam. E seria mais ou menos a dinâmica ali da Antonieta com a Catarina, né? Só que a Catarina e a Antonieta não puderam exatamente se relacionar à Vera por causa de uma questão de tempo, né? O evento de cada uma aconteceu num período meio um pouco longe demais uma da outra, né? Não dava tempo ali de realmente ter um relacionamento de frente ali as duas, né? Nesse caso teriam, e elas tiveram, em vida. E agora no Walpurgis, tá ligado? No Walpurgis também. Seria muito legal, seria muito maneiro se rolasse essa parada, tá ligado? Muito maneiro mesmo. E a habilidade dela, né, que eu tinha imaginado, né, a primeiro momento ali, era que ela teria uma espécie de habilidade de cortina de fumaça. Tipo cortina de fumaça a Vera, tá ligado? Não é fumaça de carro, mas tipo, algum jeito de nublar o ambiente ali do combate aos pouquinhos, sabe? Até um ponto em que a adversária não vai saber onde ela está, saca? E aí, cara, fica extremamente vulnerável, né, pra ela ali com o passar do tempo, né? Poderia ser alguma coisa meio... tipo aquela habilidade do Midoriya lá do Boku no Hero, que ele consegue fazer um negócio de fumaça ali,
sabe? Então, só que seria algo discreto, que vai se exaurindo dela aos poucos, né? Vai saindo aos poucos dela ali. E a adversária não ia perceber, tá ligado? Até porque ela ia acertar, quebrar os golems, levantar muita poeira e tal, né? Só que aí, com o passar do tempo, o pessoal ia se tocar, porra, essa poeira não tá abaixando, né? E aí já era, né? Era a habilidade dela ali o tempo todo, né? E ela poderia atacar desprevenido, pegar de várias maneiras ali a adversária e tal, né? Seria algo extremamente interessante. Poderia ser. Outra coisa que eu pensei também é ela ter alguma habilidade de encostar ou pegar a habilidade da adversária e usar parcialmente pra si de alguma forma. Tipo, literalmente, ela, por exemplo, no caso aqui da Josefina, ela poderia encostar num golem, por exemplo, e pegar pra ela o golem, saca? Seria um negócio bem interessante. Ou espelhar de alguma forma, poderia ter uma habilidade de espelhar, por exemplo, né? E meio que se a outra fizer uma tropa de golems, né, ela simplesmente espelha a tropa de golems inteira, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Também seria uma coisa também que tem a ver com ela, né, cara? Dela ser bastante manipulativa e tal, né? Pelos bastidores ali, apesar de não se envolver diretamente na maioria das tretas. E a terceira personagem aqui, ela a princípio não tem a ver com essa treta. Na verdade, ela fica meio que na lateral da treta. Porque a gente vai falar aqui da Maria Leopoldina, né? Não sei se eu cheguei a falar dela aqui no Marrotaisen nas mulheres, poderiam estar no Walpurgis e tal, né? Não sei se eu cheguei a falar dela. Mas ela tem uma presença também insana. E ela tem parentesco com a Maria Luísa de Áustria. Pois é, ela é a irmã mais nova, se eu não me engano, da Maria Luísa. E da família, né, cara? Caramba. E aí, então, a gente teria aqui, então, a Leopoldina também participando aí do Walpurgis, né? E lembra que eu falei que a família incentivava bastante lá a questão do conhecimento pra caraca lá pras mulheres lá desde jovem? Então, o avô delas, pelo que eu pesquisei aqui, o avô delas tinha essa ideia de que as mulheres da família tinham que ser bastante inteligentes, tinham que estudar de tudo praticamente ali, porque caso elas fossem presenteadas aos maridos, vamos dizer assim, de outros reinos, como vocês estão vendo aqui, todo mundo se casa com alguém de fora, né, de longe e tal, elas poderiam usar esse conhecimento para auxiliar essas pessoas e levar ali meio que fazer com que a Áustria meio que a Áustria gerenciasse os outros países nas sombras, seria mais ou menos isso, né? Meio que o cara tinha a ideia de fazer uma espécie de Ambu, mas Ambu austríaca, né? Um negócio meio bizarro. Bom, e acaba acontecendo, e o cara é um Danzou, né, cara? O cara é o Danzou, velho, parando pra pensar agora é bizarro. Mas enfim, a Maria Leopoldina, ao contrário da Luísa, ela tinha bastante presença. Ela era alguém proativa, pra caramba, assim, pra caramba mesmo. E isso se reflete na história do Brasil, né? Porque depois que o Dom Pedro vem pro Brasil, né? Ocorre aquela separação, aquele início ali da independência e tal, né? A Maria Leopoldina, ela acaba sendo bastante importante, porque ela usa bastante do que ela aprendeu, né? Do que ela estudou, para auxiliar o Dom Pedro I. Ela vira uma espécie de conselheira pessoal do cara, né? E, além disso, né? Ela é esposa do cara, né? E tem momentos ali da história, né? Pelo que eu pesquisei aqui, que o Dom Pedro I ele acaba se ausentando do trono do Brasil, né? Ele acaba tendo que sair e tal, fazer algumas viagens, né? No caso aqui, e ele deixava ela no lugar, ainda que de maneira interina, mas ela comandava ali, né? O Brasil de maneira interina, né? Tipo um vice, né? Vamos dizer assim, né? E eu acho isso muito interessante, cara. Acho isso deveras interessante, inclusive. Cara, porra, ela foi a primeira mulher que mandou no Brasil, por assim dizer. No Brasil colonizado, vamos dizer assim, né? Caramba, velho. Que doideira, tipo, é mais ou menos isso, né? Caraca, doideira demais. E ela tinha cacife pra fazer isso, né? Se ela tivesse que liderar, ela liderava. Ela foi criada pra isso, praticamente, né? E ela não era recatada igual a Maria Luísa. Ela botava mesmo a mão na massa, né? Então, assim, muito interessante a proatividade que ela tem, né? Uma coisa que eu tava pensando, né? É que ela fosse uma personagem manipulativa, né? Só que num sentido meio Rimiko, sabe? De alguma forma assim, meio Rimiko. Eu tava pensando em alguma coisa assim. Talvez eu queria um poder diferenciado, né, pra ela ali. Eu queria talvez um poder que usasse a plateia. Isso é uma coisa que eu não vi ainda nesses mangá de torneio, sabe? Alguém que usa a plateia a favor, sabe? De alguma forma
Não necessariamente negócio de, a plateia tá aplaudindo, ganha poder, não. Tô falando de literalmente usar fisicamente a plateia, pegar a gente da plateia e usar na batalha, tá ligado? Que é um negócio que realmente ia ser muito louco, assim. Geralmente a plateia é bem protegida, né, nesse caso aí, mas, pô, por que não? Né? Perder 1 ou 2 ali, não, a história não vai acabar. A história não vai acabar. Talvez o pessoal não queira ficar mais na primeira fila, verdade. Mas a história vai continuar funcionando muito bem. Vai se morrer 1 ou 2 ali da plateia. Seria algo bem interessante. Talvez ela pudesse, sei lá, se ela convencer as pessoas a lutar por ela, essas pessoas ganham um buff, por exemplo, sabe? E aí ela teria minions de carne, por assim dizer, né? Enquanto a outra ela tem golems de terra, né? A Josefina. A Maria Luísa tem golems de plateia, por assim dizer. Caralho. Imagina, velho. E aí a adversária teria que lutar ali contra várias pessoas, né, cara? Diferentes ali. E seria super forte, né? E seria interessante, né? A forma como ela poderia usar ali os personagens são várias, cara. Ela poderia desde deixar eles independentes, apenas com bufando eles ali, até manipulação mesmo, zumbificado, tá ligado? Controlar os caras mesmo ali, manipular eles que nem boneco títere, né? E daria pra fazer também, sabe? É uma possibilidade também. Enfim, tem várias coisas aí, né? A arma dela eu confesso que eu não pensei em nada não. Sinceramente eu não tive muita paciência não, porque sabre eu já fiz, então não quero fazer um sabre. Tem que ser uma espada mais normalzinha, sei lá, uma arma mais normalzinha aí, né? Pensa aí, coloca aí nos comentários aí uma arma portuguesa, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, e ela poderia aproveitar o caos ali, né, dos caras ali atacando, né, da plateia, e de alguma forma ir pra cima ali no meio do caos, né? Aproveitar a furtividade ali, né? Mais ou menos como a irmã mais velha dela faria, né? A Maria Luísa. Só que no caso aqui sem a poeira, né? Seria mais na estratégia mesmo, né? Bem louco, usando minions, né? Seria bem legal. Mas enfim, foi o que deu pra pensar aqui, né? Daria pra fazer uma história só do pessoal batendo cabeça, cara. Só a Josefina e a Maria Luísa eu já quero ver, cara. No Walpurgis, na moral. Ou em algo muito parecido. Seria muito louco. Um Walpurgis de nobrezas que se conhecem. O torneio não vai acontecer na arena, vai ser só no backstage, vai ser só nos bastidores, porque, cara, é insano. Eu consigo imaginar o tamanho da treta escalando antes mesmo do pessoal entrar na arena, é muito bom. É muito bom essa ideia, cara. Pena que nunca usaram, pelo menos até onde eu sei. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam então aí dessas 3 mulheres aí do Walpurgis. Comenta aí, poderiam estar no Walpurgis, né? Comenta aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!